Bem, galera do YouTube, aqui é Ricardo de Passos falando, mais um vídeo para vocês. Hoje eu vou fazer um vídeo especial aqui para falar sobre essa transição do Tite na seleção brasileira, né? Eu escrevi um texto que está na descrição aqui no Segue o Jogo, falando sobre a derrota do Brasil para o Peru, né, e a necessidade de mudança que era necessária, e dizendo que o Tite estava prestes a aceitar. O Tite aceitou ser treinador da seleção brasileira. O Dunga, o Tite era o cara para ser o treinador da seleção brasileira desde 2014, quando a Copa acabou. O Felipão saiu por motivos óbvios, não fez um trabalho bom na Copa do Mundo de 2014. O Tite se preparou para isso. Ele ficou um tempo parado, foi estudar, se renovou. O Tite de 2013 era um, o Tite de 2014 e 2015 já era outro, quando assumiu o Corinthians de novo, né? 2015 era outro. Tinha uma visão do futebol mais diferente. Ele evoluiu como treinador. E vejo ele hoje um treinador que era para ser em 2014, então agora assumindo a seleção brasileira. O Dunga não conseguiu realizar nenhum trabalho na seleção brasileira, a verdade é essa. Ele assumiu esse cargo, tentou fazer o que ele fazia em 2010, só que o futebol de 2010 e 2008, 2009, 2010, os melhores anos dele na seleção brasileira. O futebol daquele ano mudou muito para 2016. Era outro futebol, outra geração de futebol, muita coisa nova acontecendo, e ele não se adaptou, né? E ele só fez perder fez o Brasil perder tempo. O Brasil perdeu 2 anos, metade da geração entre uma Copa e outra se foi, né? Passou, está aqui 2 anos depois da Copa do Mundo, 2014. Então, metade do trabalho já foi feito e não foi feito nada, né? Ou muito pouco. E também tem um lado também dos jogadores, né? Uma coisa que me incomoda muito dos jogadores é a geração blasé. Os jogadores que são talentosos, tem jogadores bons, tem o Neymar, mas é uma geração blasé. Perde-se os jogos, tudo bem, vida que segue, eliminação pelo Peru, eliminação pelo Paraguai, 7-1 e... Lógico que eles sentem, os jogadores não gostam de perder jogo na seleção brasileira, é uma coisa que eles têm essa vontade, não jogam pra perder. Mas tudo bem, perder tudo bem, a vida tá ganha, tá tranquilo. Então falta garra assim, para os jogadores, para eles para sair dessa situação, né? Tem falta essa, muito blasé. O jogador brasileiro está muito blasé. Isso é uma coisa que precisa mudar, né? E eu acho que nesse ponto o Tite consegue mudar esse espírito dentro da seleção brasileira, além da parte tática, né? O que o Tite pode melhorar na seleção? Taticamente falando, postura defensiva mais definida, né? No primeiro momento, eu acho que o primeiro jogo do Tite vai ser contra o Equador em Quito. Para um jogo complicadíssimo, né, pelas eliminatórias. Imagino que o primeiro objetivo dele como treinador é não tomar gol lá. Porque tem altitude, é uma dificuldade alta jogar em Quito contra o Equador. Então, eu imagino que ele pense em não tomar gol, se der para ganhar, ok. Então ele vai cobrar esse jogador e ele vai conseguir definir as linhas que ele sempre fazia desde a época de 2011, 12 no Corinthians, as 2 linhas de 4 bem definidas, e quando joga fora, quando joga em uma situação de dificuldade, com o Mundial com o Chelsea foi assim, né? Pelo Corinthians. Então ele vai jogar com as 2 linhas de 4 bem definidas e vai tentar extrair, e acho que ele tem essa capacidade de tentar extrair o máximo dos jogadores, dedicação, postura, recomposição defensiva. Ele vai ter essa visão de recomposição dos atacantes no meio de campo para auxílio na defesa. Então ele não é um jogador que joga com marcação alta o tempo inteiro, por exemplo, como o Cuca faz no Palmeiras. Ele vê as nuances do jogo e o time se comporta durante o jogo como o jogo pede. Então, se tem uma dificuldade, você vai recua para ser um contra-ataque. Se estiver num momento de pressão, avança as 2 linhas para pressionar o adversário. Então, ele é um treinador que tem essa visão durante o jogo, de fazer a leitura durante o jogo, né? A seleção brasileira com o Tite ganha uma recomposição, uma transição rápida, uma triangulação, infiltração, uma coisa que ele cobra muito do time do Corinthians nos últimos anos, tinha muito isso, né? O Elias fazia muito bem esse papel, o Paulinho nos anos gloriosos dele no Corinthians fazia muito bem esse papel, na chegada, transição, um elemento surpresa. Então jogadores que jogarão no meio campo do Brasil terão essa liberdade de fazer isso, né? A triangulação, a movimentação,
não vejo o Brasil jogando com um centroavante fixo, não imagino. Ele não joga assim tanto o Corinthians, mesmo os centroavantes do Corinthians têm mobilidade, então não vejo os jogadores da seleção brasileira com um centroavante fixo, por exemplo, como o Fred fez em 2014, não vejo isso, né? Então, o Brasil ganha muito nesse aspecto, né? Ganha modernidade também. E eu acho que o jogador da seleção brasileira vai respeitar mais e vai aderir mais às ideias do Tite. Ele vai falar uma coisa que os jogadores na Europa ouvem esses mesmos conceitos de futebol, né? Boa sorte ao treinador Tite, merece essa possibilidade e esperamos que ele faça um bom trabalho, porque hoje é o que a gente mais espera. A seleção brasileira está na Copa do Mundo, né? Ele é um treinador de dia a dia, ele não vai ter dia a dia para treinar, porque ele não tem mais Copa América, Copa das Confederações, que dá um tempo a mais de time para ele treinar. Se ele for para a Copa do Mundo, ele vai ter esse tempo para treinar. Ele vai ter que se acostumar a uma semana de treino, 3 dias de treino e jogo, né? E assim tentar extrair, tentar definir os padrões táticos e passar mensagens para os jogadores. Então imagino que ele deva fazer uma lista mais fixa desde já, para poder ter os jogadores já dele, já tentar conhecer mais os jogadores. Então imagino que não vai fazer testes de focar 50 jogadores em um ano, não vai fazer isso. Ele deve seguir um padrão, ele deve listar umas 30 jogadores que ele vai testar, e desses 30 jogadores ele vai tentando, mesclando quem tiver melhor, quem não tá, quem está suspenso, quem não tá, porque as eliminatórias tem isso também, tem cartões que influenciam, né? Algum misto ou outro ele vai fazer. Imagino que ele vai fazer isso, ele vai ter uma lista pequena, não muito grande, utilizar o que o Dunga já fez, porque as escalações do Dunga não são tão estranhas assim, muito do que o Dunga escalou, ele vai escalar também. Talvez o Renato Augusto Gil percam a oportunidade de titular por não jogar na Europa ou no Brasil, por jogar na China. Acho que o Tite tem essa visão da competitividade, da combatividade que o futebol chinês não tem, e ele vê isso claramente, o Dunga não via tanto. Então eu imagino que isso vai acontecer. Marcelo volta a ganhar espaço, assim como o Thiago também volta a ganhar espaço. E o Neymar não deverá ser o capitão da seleção brasileira mais. As coisas que eu vejo logo de cara que vai acontecer na seleção brasileira. Bem, galera, esse é um desabafo aqui, uma coisa que eu estava precisando falar sobre a seleção brasileira, e o começo desse trabalho do Tite ainda. Espero que ele tenha sucesso na seleção brasileira. As questões políticas a gente de lado, eu gosto de ver futebol em campo. Esse vídeo curta, compartilhe com a galera, assine o canal. E entrem no site tirazaga.com, que tem mais textos, podcast, Tirazaga, tem o Segue a Coluna, Segue o Jogo que a gente escreve. Beleza? Muito obrigado e abraços.